Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Erinaldo Renovato de Lima, pastor ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, o Evangelho da Graça. Nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que diz: Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o desejo do apóstolo Paulo era cumprir o ministério, ou seja, a ordem de Jesus para evangelizar os povos, para ganhar as almas para Cristo. Então, o propósito da vida dele, a intenção do coração dele, o desejo era exclusivamente evangelizar, ganhar almas para o Senhor. Cumprir o seu ministério queria dizer que ele teria que dar a sua vida, todo o tempo, arriscar a sua vida em prol do reino de Deus. Então ele estava sempre pensando em ganhar almas e estava disposto a morrer por isso. E também aqui ele fala do evangelho que ele pregava, que ele ensinava. Era o evangelho da graça de Deus. Ou seja, é o evangelho que ele mesmo explica, que só tem entrada a esse evangelho pela graça de Deus, mediante a fé. Então a pessoa ela pode ouvir a pregação do evangelho e isso vai gerar nela o desejo de mudança, vai gerar nessa pessoa o desejo de arrepender-se dos seus pecados. Então a pessoa faz o quê? Ela aceita, ela crê que o Salvador, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele. Tudo que era preciso fazer para ser salvo, Jesus fez por nós. Nós não fizemos nada, absolutamente nada, para sermos salvos. Tudo que era preciso fazer, Jesus fez. Então o Evangelho da Graça prega exatamente isso. Não é por merecimento, não é por cumprimento da lei, não é por nada que nós fizemos. Ele veio morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não veio morrer por gente boa, veio morrer por pecadores. Então tudo que era preciso fazer já foi feito. Não adianta falar, vou me preparar primeiro, eu vou arrumar minha vida primeiro, vou fazer não sei o que primeiro. Não. Jesus já morreu por nós. Tudo o que nós merecíamos era a cruz, era juízo. Mas ele morreu em nosso lugar, ele levou nossos pecados sobre ele. Então, aquilo que precisava ser feito para sermos salvos, Jesus já fez. Não precisamos fazer mais nada, apenas crer nisso, ter fé nisso. Porque a palavra de Deus diz, olha, nós somos salvos pela graça de Deus. Não é por merecimento, não é pelas obras, não é por alguma coisa que fizemos. E lá, então, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo explica para nós, na carta aos Efésios, ele explica isso bem claramente. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Ou seja, tudo que era preciso fazer, Jesus já fez, nós só precisamos agora acreditar nisso. Esse é o Evangelho da graça de Deus. No Antigo Testamento, como é que funcionava? Era uma aliança igual. As exigências haviam para que a pessoa fosse justificada diante de Deus. Ele teria que cumprir a lei. Então, a graça de Deus era diferente. Era uma graça oferecida, mas oferecida em troca de alguma coisa. A aliança Berite do Antigo Testamento, ela indicava que Deus fazia tudo por nós, mas nós teríamos que fazer a nossa parte, nós teríamos que obedecer às normas, às leis, teríamos que cumprir diversos rituais
para alcançarmos uma justificação diante de Deus. Não prometia nem salvação, era uma justificação. Então veja só, lá a graça de Deus era alcançada acreditando que Jesus viria no futuro, que haveria um Messias que viria. Então a pessoa seria justificada. Já no Novo Testamento, a aliança é diatique, no grego. E ela indica para nós que nós não precisamos cumprir a lei, não precisamos fazer alguma coisa para alcançar a graça, apenas acreditar. Nós não temos como oferecer, não temos nada de bom para oferecer a Deus. Ele pega tudo de ruim que nós tínhamos e leva então sobre Jesus na cruz do Calvário. Não só pecados, mas doenças, enfermidades. Então a aliança agora desigual. Nós não merecemos, não temos nada para oferecer em troca. Então Ele nos dá gratuitamente, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. É uma nova aliança, onde nós entramos apenas com a nossa fé, acreditamos. Tudo o que é preciso fazer para sermos salvos, então Deus já providenciou, Jesus já executou, já fez em nosso lugar. A verdade prática diz: o Evangelho da graça de Deus é por excelência o Evangelho da libertação do homem através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Então está bem claro aí, esse Evangelho da graça significa entrar para a salvação através do sacrifício de Jesus, não do nosso sacrifício, não por mérito nosso. Nós não temos nenhum tipo de mérito para entrarmos nessa salvação. Quem fez tudo foi Deus, através de Jesus Cristo. E Ele mesmo revela, através do Espírito Santo, essa salvação a nós, a partir do momento que nós cremos nessa salvação, nós aceitamos essa salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura bíblica da lição, que está aí em 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 10. Que diz assim: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então aqui nós podemos localizar aqui a nossa leitura entre a primeira prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo. Então Paulo estava visitando ali a região, podemos dizer, porque poderia estar ali em Filipos, por exemplo, na Macedônia. E de lá então ele escreve. Naquela região tinha ali principais cidades, Filipos, tinha ali Tessalônica, né? Então dali ele escreve uma carta a Timóteo, que estava dirigindo a igreja de Éfeso. Nessa época Tito estava dirigindo a igreja em Creta, na ilha de Creta. Então Timóteo está em Éfeso. E em Éfeso estava acontecendo o quê? Estava acontecendo ali que falsos mestres estavam ensinando o povo a guardar a lei e dizia para eles: vocês só podem ser salvos se vocês se circuncidarem, se guardarem o sábado, se guardarem toda a lei de Moisés, senão vocês não vão poder ser salvos.
Ou seja, estavam ensinando para os efésios que a salvação não era pela graça, era por cumprir a lei. Então estavam pregando outro evangelho, um evangelho que não salva, que condena na verdade. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz isso. Se vocês estão na lei, então vocês saíram da graça, caíram da graça de Deus. Então estão no evangelho da condenação, saíram do evangelho da salvação para passar para o evangelho da condenação. Ele estava admirado com eles. Então aqui estava acontecendo isso também. Falsos mestres estavam ensinando o povo isso. E haviam também os falsos mestres que ensinavam o povo que o corpo era coisa má, que não tinha jeito para o corpo, ele estava condenado, e o corpo prejudicava o espírito e a alma. E o corpo poderia impedi-los, se eles ficassem cuidando do corpo, então eles seriam impedidos de serem salvos. E também ensinavam que Jesus não poderia ter ressuscitado com o corpo que ele tinha antes, porque o corpo o prenderia à terra, o corpo é mau, não deixaria que ele fosse para o céu. Então, ensinos gnósticos, que são filosofias, não é uma determinada religião dizer isso aqui é agnóstica. Na verdade, é um sistema filosófico que está em muitas religiões. Pessoas, por exemplo, que não santificam o corpo, pessoas que nunca estão preocupadas com o que o corpo deseja, com o que o corpo faz, apenas se preocupam com a alma, com o espírito, já estão vivendo exatamente no gnosticismo. Pessoas que cultuam o corpo. Isso é gnosticismo. Nós vemos aí quantas pessoas hoje cultuando o corpo. Se preocupam mais com o corpo do que com a alma e com o espírito. Vivem mais nas academias do que nas igrejas. Gastam mais tempo em exercícios físicos do que lendo a Bíblia, orando. Por isso que Paulo até diz que o crente deve se preocupar com o exercício espiritual, se concentrar nos exercícios espirituais, porque o exercício físico para pouco tem proveito. Deve ser feito? Deve, mas com moderação, não é com a preocupação exagerada, não é a dedicação exagerada, porque quando acontece isso, isso já é um gnosticismo. Existem muitos crentes que estão presos ao gnosticismo? Existem muitos. A vaidade, principalmente a vaidade feminina. E temos que nos dedicar mais à oração, à evangelização, que é o mais importante para a igreja. Também havia ali um outro problema, que era o problema das genealogias. Eles começaram então a dizer, você é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Aí chegavam a Abraão. Agora, quem pertencia a uma linhagem melhor, por exemplo, a linhagem de Davi, era considerado de maneira melhor do que os outros. Então era uma discussão muito grande que eles tinham e queriam a primazia uns sobre os outros de acordo com a sua genealogia. E agora, quando conseguiam provar a sua descendência, então o que eles faziam? Eles diziam, olha, eu então posso ser salvo, eu estou salvo porque eu pertenço a uma genealogia, vim lá da família de Abraão. Então ele dizia, olha, estou salvo porque eu pertenço a essa família. E isso levava ao quê? A predestinação. A pessoa dizia, olha, se eu nasci nessa família, então eu estou predestinado a ser salvo, eu estou salvo. Então olha só que as heresias tinham entrado de tal forma em Éfeso que o destino daquela igreja estava em jogo. Então veja só, Paulo deixa Timóteo ali. Talvez Timóteo tenha até pedido para sair, para ir para outra parte, talvez até ficar com Paulo. Mas Paulo insistiu com ele para ficar ali, porque precisava dele ali. Era urgente, precisava, e Paulo orienta quais são os problemas, como resolvê-los. Então Timóteo tinha que ficar ali. E os falsos mestres então se introduziram, aproveitando a saída de Paulo, e entraram com todos esses tipos de heresias, pregando outro tipo de evangelho que não era o evangelho da graça.